Em nome de Kugoma 2020, quero dizer bem-vindos ao segundo debate do Kugoma 2020 deste ano, com o título de Rede Cinema e Audiovisual Palop PL, Correr não é chegar. Muito obrigada, Samira, Kátia, Emília, Mauro, por disponibilizarem esse tempo para falar com a nossa cara Carla, que é a nossa moderadora para esses debates. E assim sendo, vou passar a palavra agora à Carla e aos pouquitos vou estar dando no chat atenções sobre o tempo. A edição deste ano do Festival de Cinema Kugoma está a acontecer no novo formato, através da internet, o que nos permite juntar diferentes cidades dos países africanos de língua oficial portuguesa, em torno de um debate, conversa sobre a rede Palop TL. Temos 4 convidados que integram este projeto, a partir da cidade da Praia, a realizadora e produtora Samira Vera Cruz, em Luanda, o Mauro Pereira, também realizador e produtor, em São Tomé, a Cátia Aragão, jornalista, realizadora e produtora, e no Mindelo, a Emília Bochoievska, igualmente jornalista e produtora. Olá a todos, gostaria de começar pela Samira, para que expliques o que é e como surgiu a rede Palop TL. Olá Carla, obrigada. Vamos falar então um bocadinho de como surgiu a rede de cinema e audiovisual Palop TL. Nós, os realizadores e produtores que estamos a participar e mais alguns, conhecemos-nos através do concurso Curtas Palop TL, que aconteceu em 2017 no âmbito do 25º aniversário da cooperação entre a região com a União Europeia. Através desse concurso nós estivemos numa residência artística em Maputo e depois a partir daí também criámos parcerias entre nós e muito entre os festivais também das nossas cidades, em particular o Festival do Platô, cá na Praia, e o Festival Kugoma, precisamente, em Maputo. Nós sentimos essa necessidade entre nós, profissionais da área, de uma melhor distribuição, de um melhor conhecimento do nosso trabalho entre os nossos países. Então começaram a surgir ideias de como é que poderíamos cooperar entre nós. O ano passado, em 2019, demos o pontapé de saída, né, com a plataforma da rede, que tem como intuito, enquanto consórcio, precisamente isso, de dar a conhecer, né, de facilitar a distribuição e também de criar pontes entre os nossos países, porque nós, tanto tão distantes, às vezes acabamos por não saber o que é que fazemos dentro dos nossos países, mas também nos países uns dos outros. Começamos assim um mapeamento inicial entre profissionais da área e algumas instituições, nomeadamente a Associação de Amigos de Cinema de Maputo, e entre nós fomos fazendo um mapeamento inicial dos nossos países para distinguir quem são os profissionais da área, as empresas que existem e as instituições. Fomos abordando também as associações de cinema, os ministérios da cultura, e o ano passado fizemos um lançamento oficial da rede e o lançamento inicial da plataforma no Festival do Platô, o ano passado, portanto 2019, em novembro, cá na cidade da Praia. A Emília veio de São Vicente, nós cá em Cabo Verde, como somos ilhas, distribuímos o trabalho entre nós, senão tínhamos que ir de avião de um lado para o outro, e começamos a fazer essa parceria. Criámos parceria também com festivais, alguns que eu posso mencionar é o Festin, o Africâmara, o Africa Film Festival, entre outros. Eu vou-vos mostrar um bocadinho, porque o ano passado desenvolvemos a tal plataforma online, e com isto do Corona realizamos mais ainda qual é a importância de estarmos online e de termos a nossa informação toda online. Vou-vos apresentar um bocadinho rapidamente a plataforma. Samira, é uma plataforma que no fundo é também uma base de dados. Exatamente, ela funciona como base de dados, mas também funcionará não só para a base de dados enquanto profissionais de cinema, instituições, etc., mas também de informação
e notícias do que se passa nos nossos países, mas também de festivais, o que facilitará mais para a frente a partilha dos festivais em si, mas também das pessoas poderem submeter aos festivais e poderem comunicar entre si. Portanto, é uma base de dados que vai crescendo. Nós começamos com o mapeamento inicial, mas cada um pode ir e, por exemplo, encontrar o seu perfil e editá-lo, alterá-lo, ver o que é que está correto, o que é que precisa de aumentar a informação ou selecioná-la. Vamos pesquisar por profissional, por empresa. E quando falas em mapeamento, no fundo é conhecer a realidade cinematográfica de cada um dos países. Exatamente. Nós, apenas no mapeamento inicial, que foi feito em 2019, conseguimos identificar cerca de 315 profissionais, empresas e instituições entre os nossos países, com exceção de Timor, devido a alguns problemas de comunicação, né, da distância física inclusive, mas já tínhamos a noção de cerca de 10 profissionais que vamos contactando em Timor. Portanto, essa ficou para uma segunda fase do projeto, mas apenas nos restantes países do SPALOP conseguimos identificar cerca de 315. Esta página que estamos neste momento a ver é precisamente a base de dados. Exatamente. Aqui na parte dos festivais, que ainda está em construção, teremos, portanto, a informação dos festivais parceiros e, por exemplo, se eu quiser submeter um filme ao COGOMA, será possível, nesta segunda fase, quando inserirmos aqui o COGOMA, fazê-lo diretamente através desta página. Quando estamos a falar aqui na base de dados, por exemplo, eu posso vir aqui e pesquisar alguém e ter a noção de que aqui tem uma produtora. Vamos ter a informação do utilizador, a bio cinematográfica, o contacto, para que a pessoa possa ser contactada. E agora a própria pessoa pode vir aqui e completar a sua informação. Ou seja, para apresentares aqui, se calhar, uma forma mais concreta de se perceber isto, um realizador que esteja em Bissau e que queira ir rodar um filme a Maputo, facilmente nessa base de dados pode saber que profissionais da área Precisamente. da capital moçambicana, com quem poderá entrar em contacto, pedir ajuda, trabalhar e poder filmar num outro país. Precisamente. E neste momento nós estamos a trabalhar não só entre nós, os profissionais que estão ligados diretamente ao início, né, à formação da rede, mas também com alguns na diáspora e no mundo, mas também com uma consultora com quem estamos a redigir o nosso projeto para submeter à Unesco e à ACP. Portanto, estamos a trabalhar, unimos as forças entre nós, dos nossos países, mas também procuramos amigos da rede, tal como tu, por exemplo, e vamos desenvolvendo e há algo que está em eterno crescimento. Uhum. Esta não é uma rede fechada, ou seja, quem não trabalha em cinema, mas que queira conhecer as produções que são feitas no seu país, o historial dessas produções cinematográficas, facilmente pode aceder a esta página. Com certeza, a página é aberta a todos, por exemplo, um jornalista que esteja no Rio de Janeiro, que queira escrever um artigo sobre o cinema em Luanda, pode perfeitamente pesquisar e entrar em contacto com a nossa rede através do Facebook, através do e-mail, através do site em si. Nós estamos sempre abertos e caso hajam ideias de como melhorar, caso hajam ideias para desenvolver ou parcerias a ser estabelecidas, estamos sempre aqui. E é, no fundo, um projeto em contínua construção. Precisamente. Neste momento a coordenação está em Cabo Verde, eu estou a fazer a coordenação da rede, mas já esteve em Maputo e conforme nós vamos desenvolvendo o trabalho e temos mais ou menos disponibilidade, vamos rodando para que possamos participar todos. Uhum. Emília, eu gostaria que nos explicasses de uma forma mais concreta a que é que se propõe
esta rede, que objetivos é que a esta altura já estão muito bem delineados? Olá, Carlos. Olá a todos. Sim, objetivos de rede, como a Samira já explicou um bocadinho, na verdade é de criar, fortalecer laços entre empresas, profissionais do setor de cinema audiovisual de países do Timor-Leste. Isso também serve para identificar nossos desafios comuns, necessidades que temos. Queremos também facilitar contactos entre produtoras, distributores, festivais, cinemas, para podermos fazer coisas mais concretas para juntarmos. Nosso objetivo é também de contribuir ao melhoramento de serviços, de condições de trabalho no setor. Também estimular a mobilidade, embora agora pode ser um desafio, mas como a Samira mencionou, mesmo essa situação mostra-nos que é importante para estarmos ligados. Queremos também facilitar acesso ao mercado de produtos e serviços do setor do cinema audiovisual, dar visibilidade ao trabalho para o público geral e também promover E perdemos agora este contacto com a Emília, que estava precisamente a explicar objetivos muito concretos da rede PALOP TL. Samira, objetivos esses que vocês já delinearam há algum tempo? Sim, nós temos desenvolvido a rede por etapas. A Emília está-me a dizer, precisamente, está a tentar entrar. A fase inicial, portanto, que foi terminada em 2019, no fim de 2019, foi a fase do mapeamento. Portanto, nós identificamos cada um no seu país e fomos contactando isoladamente cada profissional, cada empresa, cada instituição e fomos determinando quem está a fazer o quê e como e onde. Essa primeira fase foi fechada para o desenvolvimento da plataforma online para a qual conseguimos um financiamento e conseguimos fazer cá em Cabo Verde, com uma empresa de cá, que é Blessed, a plataforma em si que eu mostrei há bocadinho. Depois disso, a nossa intenção é propriamente de fortalecer a distribuição e a possibilidade de contacto que leve à distribuição entre os nossos países. Nesse sentido, estamos a desenvolver contactos e a criar projetos, como o que eu mencionei, que está a ser redigido para a Unesco e para a ACP, para a facilitação de atividades que possam permitir precisamente essa distribuição. Começa pelo desenvolvimento da parte dos festivais no site, que vai facilitar o contacto entre festivais e profissionais. Eu, tendo um filme cá, facilmente consigo levá-lo a um dos outros países dos PALOP e TL, e não só, também de outros países parceiros, porque nós, nesse primeiro mapeamento, conseguimos criar contactos também com cerca de 10 festivais no Brasil, por exemplo, que é um grande consumidor de produção africana e não só, do mundo, né? Mas em particular dos PALOP, que muitas vezes não consegue contactar diretamente. Há esse interesse por parte do Brasil de conhecer a realidade dos PALOP, que é ainda muito desconhecida. Exatamente, mas não só do Brasil, como também do Festin, Portugal e Itinerâncias, do FCAT, de Córdoba e Tanger, Africâmara em Berlim, Africa Film em Leuven e, por exemplo, através da Emília, muitos festivais na Polónia. Nós temos tido esse contacto interessante com a Polónia, que vai crescendo precisamente por causa dessa rede, que inicialmente era muito nossa, né, muito criada entre nós, mas que se vai desenvolvendo através da rede de cinema e audiovisual dos PALOP. Kátia, quais é que estão a ser os principais desafios da rede PALOP-TL? Bem, um dos principais desafios basicamente está ligado à inexistência de estruturas em alguns dos nossos países, nomeadamente, bem, eu digo de São Tomé e Príncipe, onde nós basicamente, para além de termos uma política cultural que
não está divulgada, nem existe um plano estratégico para colocar em ação. O cinema o cinema e o audiovisual não são levados em consideração, e assim sendo também não existe nenhuma estrutura como, por exemplo, um Instituto do Cinema, como se vê, por exemplo, nos outros países dos PALOP. Portanto, nós estamos em clara desvantagem nesta jornada. Então, ainda há muito para fazer. Então, exatamente, o primeiro desafio começa por essa organização, que passa também pela tomada de decisão dos administradores públicos. Outro grande desafio é, tudo bem, nós temos os fundadores, não é, da rede, mas o fato é que apenas nós temos a rede. Há necessidade de que todos os criadores do cinema e audiovisual dos PALOP-TL se apropriem de fato da rede, que se sintam parte da rede, que através da plataforma se comuniquem, partilhem o que estão a fazer e também se criem potenciais parcerias, colaborações. Outro desafio está claramente relacionado com a falta de financiamento, não é? Sim, em alguns países, exatamente por já existir estruturas para tal, já existem apoios à produção e ao cinema. Digo, por exemplo, o caso de Cabo Verde, que eu tenho acompanhado algumas atividades da associação, que, por exemplo, tem promovido alguns concursos. Se eu estiver a errar, por favor, corrige-me, Samira, mas acho que foi isso. Enfim, a falta de financiamento de um modo geral. E outro desafio que está também ligado à distribuição é exatamente o fato de a maior parte das nossas salas estarem obsoletas ou estarem voltadas para as outras atividades, e também na parte dos nossos países que têm de facto salas de cinema, elas estão mais voltadas para conteúdos estrangeiros, nomeadamente de Hollywood, e não propriamente conteúdo nosso. Nós ainda temos que conquistar esse espaço, e eu acredito que é possível, porque cada vez mais existe essa necessidade de nós nos revermos nos conteúdos que consumimos. Então eu acho que há espaço para crescermos, para conquistarmos esse público. Claro que não tomando... Eu tomo sempre como exemplo São Tomé e Príncipe, que não podemos falar de salas de cinema, podemos falar de televisão, mas aí é que está. Temos a televisão que passa sempre muito conteúdo estrangeiro, não aposta em conteúdos nacionais. Temos o problema de, quando existe um conteúdo nacional, pelo contrário, eles estão à espera que quem o produziu pague para esse conteúdo passar, para ser transmitido na televisão, quando devia ser o contrário, deviam adquirir o produto à produtora para transmitir. E ainda temos que mudar isso. Acho que passa também por uma mudança de mentalidades, de valorização daquilo que é produzido a nível nacional, a nível dos nossos países. Falta isso. No fundo, é um setor que ainda tem muitas portas fechadas e que têm que ser abertas. Muitas portas fechadas, e é necessário começarmos a abri-las nos nossos próprios países. Por mais que São Tomé e Príncipe faça parte da rede, se as condições para que o cinema evolua não forem criadas no próprio país, não vai adiantar muito. Estaremos a ser sempre alguns gatos pingados a tentar fazer uma coisa ou outra, mas não vamos desenvolver de fato o cinema e o audiovisual. E falavas dessa questão, o cinema nos nossos países, nos PALOP, ainda não é olhado como uma indústria
que faz parte também do setor económico, que pode criar postos de trabalho. Sim, sim, sim. É o potencial, a criação de economia criativa, não é? E, portanto, há falta de incentivos nesses aspectos todos, há falta de apoio público, nós dependemos muito dos fundos externos de coprodução, e está-se a falar sobretudo com Portugal, não é? Com o ICA, algumas iniciativas da CPLP, outras são financiados como fundos da ACP, como a OIF, Berlinal, mas pronto, são basicamente poucas oportunidades, porque são muitos profissionais, muitos criadores para basicamente 1% de oportunidades, e não havendo esses incentivos a nível dos nossos próprios países, dificulta imenso a produção. Se me permites só acrescentar algo. Nós todos sentimos muito essa necessidade nos nossos países, como a Kátia disse bem, tem havido alguns editais em Cabo Verde, por exemplo, mas são coisas pontuais e pequenas que ajudam muito a alavancar, né? Principalmente quem está a começar, mas a intenção da rede também é precisamente de pressionar face aos nossos governos, face às nossas associações, essa necessidade de uma formalização da própria legislação em si. Por exemplo, Moçambique já tem a lei de cinema e audiovisual, Cabo Verde tem agora, a partir deste ano, a lei de cinema e audiovisual. Eu acredito que, apesar de muitas vezes o diálogo não ser direto, né, entre ministérios e profissionais, ou empresas, ou instituições, acredito que a existência da rede e o facto de nós estarmos a pressionar e a fazer apresentações e estarmos a mostrar os filmes e criarmos essas parcerias em que há atividades do Kugoma no Festival do Platô no Kugoma, acredito que isso também obriga um bocadinho os nossos governantes a ver e pensar, não, espera aí, o cinema realmente pode trazer algo. E motivar muito essas que são chamadas as coproduções Sul-Sul. Em vez de estarmos eternamente à espera dos financiamentos, como a Kátia mencionou, que vêm sempre de países economicamente mais estáveis, de começarmos a ver como é que podemos colaborar entre nós. Eu posso editar um filme da minha colega de São Tomé, ou etc. Portanto, há essa função também, né? Essa dificuldade, mas também nos cria essa responsabilidade de pressionar quem está nas posições de decisão. Temos novamente a Emília online. Emília, porque estávamos aqui a falar dos principais desafios do Kugoma, a Cátia também já explicou aqui uma grande parte. Emília, sentes que, e voltando a esta questão que a Cátia já tocou, há ainda um olhar institucional muito fechado para o que é o cinema no Spalop? Bom, acredito que sim, mas também acho que é muito importante para prosseguirmos em frente sem esperar instituições, sem esperar governo. E acho que também é muito importante, Samira estava a dizer, sobre cooperação Sul-Sul. Não se trata sobre só financiamentos, mas também acho importante para pensarmos no público. Porque, por exemplo, fazendo um filme que vai passar em um certo tipo de países, pode também determinar a maneira de fazermos esse filme. Então, acho que é importante também desafiarmos nós mesmos qual tipo de cinema queremos fazer, qual tipo de cinema queremos mostrar, qual tipo de cinema, projetos audiovisuais queremos ver nós também como público. Ainda assim, Emília, o cinema faz parte também do património cultural dos países. Deveria haver essa maior abertura institucional, independentemente de haver ou não financiamentos? Sem dúvida. Eu acho que a situação na qual estamos agora mostrou muito claramente que não podemos viver sem arte. A
acredito que eu não sou a única pessoa que podia enfrentar a quarentena graças a filmes, graças a livros. Então, para mim pessoalmente, a arte é uma parte fundamental de vida, fazer também, consumir, entre aspas. Então, acho que não podemos negar que é muito importante para nós. Dizíamos há pouco que são muitas portas fechadas, mas de alguma forma o apoio institucional pode ajudar a abrir essas portas. Sem dúvida. Por isso temos que, acho que é importante para juntarmos-nos, porque juntos estamos mais fortes. Bater a porta com uma pessoa não é tão fácil, não é tão encorajador quando batemos em 2, em 3, em 4, em 6. Mauro, eu gostaria que explicasses o que é que vocês esperam concretizar com a rede PALOP-TL a curto e médio prazo. Bem, de forma muito geral, a curto e médio prazo o objetivo passa pela manutenção sustentável da rede, da plataforma online no caso, por uma continuação permanente no levantamento de profissionais independentes, de empresas e de instituições do setor do cinema e do audiovisual, tal como citado pela Samira, nesta segunda fase pela criação de uma página para registro de festivais e também para submissão de obras dos PALOPs através destes festivais registados e identificados, e naturalmente por uma comunicação e visibilidade mais efetiva da rede, de forma a conseguirmos atrair mais profissionais, empresas e entidades da sociedade civil em geral. E vocês sentem que ainda não estão totalmente divulgados entre os PALOP, ou seja, a rede ainda é conhecida por muito poucas pessoas? Isto não é uma questão de, enfim, naturalmente que é necessário sempre, e para esse tipo de projetos, um plano de comunicação efetivo. Mas tal como já foi falado entre nós em outras reuniões que tivemos, eu acho que um dos desafios a nível de comunicação passa por naturalmente pelas configurações e características diferentes que cada um dos nossos países tem em função de um sector que ainda não é tão explorado. Isso também tem a ver com uma questão quase de comunicação, receptividade, resiliência, desconhecida e por aí fora. É quase um misto enfim, de vários fatores. Portanto, em suma, aquilo que eu quero dizer é que isto tem um pouco a ver com as características de cada país e com o valor que se dá, no caso, ao cinema de forma efetiva. Enfim, as pessoas acabam por perceber que é um bem necessário e a Emília disse, nesta fase da quarentena, foi uma coisa mais que evidente. E só a título de exemplo, para a gente perceber este tipo de coisa, que em Angola, por exemplo, tem havido várias sessões culturais através da televisão, sobretudo, e nas redes sociais através do Instagram, mas passa tudo simplesmente por música. Entendes? São concertos de 1, 2 horas e fala-se em cultura de forma geral. Portanto, não há sequer espaço para debates sobre toda e outras quaisquer coisas, é pura e simplesmente música. E o cinema é constantemente marginalizado. É quase visto só como uma ferramenta para qualquer outra coisa. E não como um produto em si, entende? Portanto, e acho que é um pouco também aquilo que a Emília diz, e eu concordo com esta linha de pensamento que eu acho também que é generalizada, ou tem que ser generalizada, que é, nós não podemos esperar, entendes, não podemos esperar que sejam as instituições públicas, nomeadamente os governos, a entenderem, a dizer, olha, isto é importante, este é o caminho. Temos que ser nós aí caminhando. E neste caminho tentar atrair outros para o mesmo objetivo, para a mesma caminhada. Mas será um trabalho extremamente moroso, é um trabalho de formiguinha. Sem dúvida. E nós temos noção disso, tivemos a experiência com o mapeamento e temos noção disso, que é um caminho longo, mais uma vez em função das características diferenciadas de cada país, mas é nesta diversidade também que encontramos o desafio e que podemos trilhar novos caminhos.
A rede PALOP-TL é um projeto relativamente recente, mas de alguma forma vocês já estão a sentir retorno desse trabalho que vocês estão a concretizar? Sim, sim, acho que o primeiro retorno foi perceber que efetivamente havia um compromisso de um pequeno grupo de pessoas que se disponibilizaram a abraçar esta ideia e este projeto. Num segundo momento, naturalmente, o financiador, não é, para aceitar financiar este projeto é porque acreditava, e isto traduz num retorno de tempo e de ideia efetivo. E eu acho também através de um pouco das apresentações públicas, que eu acho que fui o único do grupo que não fez qualquer ainda apresentação pública no país, isto talvez a Samira e a Kátia poderão desenvolver melhor. O facto também das próprias entidades públicas, nomeadamente os ministérios, ou no caso do festival conhecido como o Festival do Platô, terem criado espaços para criarem espaços de apresentação da rede em si, isto é um retorno. E naturalmente, por último, tendo as pessoas que foram alvos do primeiro mapeamento terem mostrado uma disponibilidade imediata de fazerem parte deste projeto, desta rede, deste coletivo. Se me permite só acrescentar também, sim, houve algumas apresentações públicas, nomeadamente em São Tomé, na Guiné-Bissau e cá em Cabo Verde, e com isso sentimos sim o interesse dos profissionais da área, das associações que se disponibilizaram prontamente a colaborar com a rede a nível de divulgação, principalmente, mas também nós temos visto desenvolvimento também de atividades precisas, concretas, que possam vir a facilitar o trabalho de distribuição. Nomeadamente, estamos a colaborar no desenvolvimento de projetos de workshops de tradução e legendagem, de pitching, portanto, projetos esses que estamos a escrever e a desenvolver para conseguir financiamento para podermos fazer acontecer dentro dos festivais parceiros da própria rede e posteriormente, quem sabe, talvez com parcerias com universidades também, com associações de cinema. Portanto, nós ultrapassamos a primeira fase do mapeamento, que agora caminha por si, porque nós, a partir do momento em que identificamos essas instituições e profissionais, elas próprias já podem desenvolver também os seus perfis, portanto, isso continua a caminhar por si só, mas agora estamos numa segunda fase mais de desenvolvimento de projetos específicos que podem facilitar a distribuição, principalmente isso da tradução e legendagem, porque muitas vezes acabamos por não conseguir concorrer a festivais, por exemplo, em Cuba, porque não temos as legendas em espanhol, ou na Polónia, porque não temos em polaco. E esse tipo de projetos, né, que estamos a desenvolver em parceria com uma consultora, acabam por também definir uma rota próxima para a rede. Da vossa lista de objetivos, há ainda um que eu também gostaria aqui de que destacassem, que é a parte da formação, que é extremamente importante para os PALOP. Precisamente, uma das coisas que nós temos insistido também, tanto com as associações como com os ministérios, é essa necessidade de formação. Nós queremos arrancar ou dar continuidade ao que tem vindo a ser feito pontualmente nos nossos países, precisamente com esses workshops, mas também estamos a pressionar em frente às pessoas que estão em posições de tomada de decisão essa necessidade de desenvolvimento mesmo de formação específica para diferentes áreas. Eu costumo brincar que toda a gente que entra no cinema normalmente quer ser realizador, mas talvez a paixão da pessoa esteja na direção de fotografias, esteja na edição ou em qualquer outra área dentro do cinema e audiovisual. Então há necessidade de dar a conhecer, porque cá muitas vezes as pessoas acabam por não saber sequer que podem fazer outra coisa. E muitas vezes eu sou contactada por jovens, principalmente por meninas, que dizem: eu não sabia que era possível fazermos os nossos filmes cá. Então é a abertura um bocado dessas possibilidades. E as bases, essas bases são essenciais, Mauro, quando nos nossos países há cada vez mais jovens
que estão a filmar através de um pequeno telemóvel, é possível concretizar isso, filmam, mas sem terem conhecimentos do que é fazer uma filmagem em cinema. Sim, claramente. Mas também é uma outra visão ou estratégia que eu concordo. Por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo, cerca de 6 anos em Portugal, na área da formação, utilizando os audiovisuais como ferramentas em projetos de desenvolvimento. E eu também acredito que pode ser também um pouco pelo learning by doing. Tanto que finalmente conseguimos cá em Angola a lançar, através de uma outra entidade pública, que será lançado o primeiro festival de curtas-metragens com recurso a smartphones, em que não é necessária qualquer experiência para participar neste concurso. E pronto, isto será uma coisa assim um pouco muito experimental, porque, e fazendo um pouco a ponte com a tua questão anterior, é muito bonito em falarmos de cinema dos PALOP, é muito bonito falarmos de obras, mas para isso tem que haver um reforço do capital humano, naturalmente, que passa efetivamente por este investimento também no conhecimento através da formação, naturalmente. Queria só acrescentar em relação de formação, que acho que esses laços entre rede e universidades têm um futuro bem grande. Que posso dizer que, por exemplo, na caso de traduções, que em caso tem, por exemplo, na Polônia, tem universidades onde estudam a língua portuguesa, também tem interesse para a língua crioula, por exemplo. Então, graças a parcerias que temos com universidades de Polônia, nós temos legendagem em polaco, assim podemos fazer mostras de filmes, seja independentes, que eu faço, ou com o festival Africamera em Polônia, mas também estudantes, no mesmo tempo, têm uma ferramenta onde podem, em prática, pôr o que estudam. Porque senão, se tem uma disciplina de tradução, não, na verdade é difícil, se não tens filhos para traduzir, acabam só de trabalhar com livros, com poemas, que também é um trabalho importante, mas acho que essa parceria também pode nos abrir portas para outro tipo de projetos que podemos fazer juntos. Então, acho que tem muitas coisas que podemos fazer ainda para o futuro, em termos de formação, que vamos beneficiar nós, como rede, público em geral, e claro, que estudantes. Então, era só isso. Obrigada. Que mensagem cada um de vocês gostaria de deixar para também podermos encerrar esta conversa? E começo por pedir já essa mensagem à Emília. Bom, eu gosto muito do lema do nosso debate, então acho que é muito importante para sempre tentarmos fazer passos, mesmo se sejam passos pequenos, porque afinal caminho se faz caminhando. Eu estou muito grata para ter colegas que podemos fazer esse caminho junto, mesmo que estamos à distância. Então, caminhamos, vamos para frente. Se calhar, indo muito na linha do que a Emília disse, é mesmo isso, é passo a passo para chegarmos lá e, acima de tudo, é necessário que estejamos unidos, trabalhemos juntos com foco para alcançarmos o nosso objetivo comum, não é? Que, no fundo, é isso que importa, independentemente de onde estejamos, fazer cinema e mostrar os nossos trabalhos. E, claro, deixar aqui convite, não é, para que todos os profissionais de audiovisual e cinema se inscrevam na nossa plataforma, online, que deixem ali os seus dados, que participem, que deixem as suas sugestões também. Tudo é bem-vindo. Nós temos as redes sociais, o Instagram, o Facebook, e todas as contribuições são bem-vindas. Obrigada. Mauro? É exatamente na mesma linha que a Kátia. Como todo e qualquer projeto, este projeto não poderá depender dos fundadores, portanto o desafio, o convite é juntem-se a nós
acedam à plataforma redecinema.palop.tl.org e vamos juntos para a frente. E Samira? Vai dentro da mesma linha, juntem-se a nós. Há muita coisa muito gira, muito interessante a ser feita nos nossos países. Estamos com um movimento jovem muito forte, cujos trabalhos estão a ser reconhecidos no mundo. Portanto, é isso. Visitem as páginas, como a Kátia disse, o nosso Instagram, o nosso Facebook. A partir daí, visitem o site da rede, vejam o vosso perfil. Se o vosso nome ainda não estiver lá, façam o favor de pôr, corrijam o que for e continuem a produzir. A rede é aberta a todos. Portanto, se tiverem ideias de algo melhor, de um caminho diferente, de uma formação que queiram fazer, nós estamos sempre abertos à comunicação. Agora é fazer. Samira Vera Cruz, Mauro Pereira, Kátia Aragão, Emília Wojciechowska, eu gostaria de agradecer esta conversa e o terem apresentado o que é a rede PALOP-TL, e o que posso desejar a esta altura é sucesso e também esperança. Muito obrigada. Muito obrigado, Carla. Obrigada. Obrigado a todas. Obrigada a todos. Em nome do Kugoma Festival 2020, em nome do produtor, o António Maché, e em nome da nossa curadora, Diana Manissa, queria vos agradecer, principalmente Carla, muito obrigada pela estar dentro desse plano conosco, mesmo no pedido da última hora, foste uma grande moderadora e espero que nos próximos anos com o Kugoma sempre vais ser o nosso parceiro. Equipe da Rede PALOP, Kátia, Mauro, Samira, Emília, muito obrigada pela vossa disponibilidade, para todas as reuniões que tivemos para organizar isto, a vossa parceria com o Kugoma neste ano é muito bem-vindo, é muito agradecido e até as próximas. Boa sorte na continuidade da rede e que a nossa plataforma do Kugoma e a vossa plataforma sempre andamos à frente como amigos neste mundo de cinema.